Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Intercast, o seu podcast de gerenciamento de riscos, seguros e qualidade de vida. Hoje vamos conversar com Michele Pereira e Murilo Pinho, especialistas do setor de riscos marítimos da Inter, corretora de seguros e resseguros. O tema de hoje é muito interessante. Você sabe o que são os TUPs ou TUPs? Eles são os terminais de uso privado. Hoje vamos falar sobre a obrigatoriedade dos seguros nas instalações portuárias, detalhando as novas regulamentações e os impactos para o setor. Eu recebo aqui então Michele Pereira, diretora de riscos marítimos da Inter. Olá, Michele. Olá, Gutenberg. E Murilo Pinho. Olá, Guti. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e Michele. Intercast. O governo autorizou a construção de 50 portos privados no país. Os terminais serão criados sob as novas regras da Lei dos Portos e devem receber 11 bilhões de reais em investimentos. A medida pretende melhorar a eficiência do setor com o aumento da carga portuária, elevação da concorrência e redução de custos. Os empreendimentos serão instalados em todo o país, mas principalmente na região norte, a fronteira agrícola mineral. A estimativa é que os terminais privados movimentem por ano cerca de 150 milhões de toneladas de carga. Michele, para a gente começar a nossa conversa e esclarecer para quem está ouvindo a gente, o que é um TUP? São terminais de uso privado, regulados e autorizados pela ANTAQ, que, embora não passem por licitação pública, têm a outorga da ANTAQ para explorar áreas do porto, para executar as atividades de carga e descarga de mercadorias e os seus armazenamentos. Bom, e como é que essas alterações, recentes que tiveram na regulação, como é que elas estão afetando a operação desses terminais de uso privado? E qual que é a importância, do seguro de RCOP, para quem não sabe, RCOP é a Responsabilidade Civil do Operador Portuário, nesse contexto? Podemos destacar alguns pontos da Resolução 104 de 23 da ANTAQ. O primeiro seria que, através dessa resolução, do artigo 1º, ela torna obrigatório a contratação de seguro em todas as instalações portuárias. E o TUP, por definição, é uma instalação portuária localizada fora da área do porto organizado. O segundo ponto é que, através do artigo 33, ela estabelece multas para quem não contratar ou deixar de renovar as apólices de seguro. A primeira multa é com relação ao seguro de responsabilidade civil, exigida no instrumento contratual, ou na sua ausência, contemplando as coberturas básicas, que de danos morais, materiais, por danos causados a terceiros, honorários advocatícios, custas judiciais. E essa multa é de R$100 mil. A outra multa são para a contratação de outros seguros exigidos no convênio de denegação ou dos respectivos instrumentos, que também é outra multa de R$100 mil. O terceiro ponto que destacamos é que ficou estabelecido por essa resolução o prazo de 180 dias para que as instalações portuárias promovam as adaptações contados a partir da data de entrada em vigência, que isso ocorreu em 1º de agosto de 23. Este prazo terminou em 1º de fevereiro de 24. 2023 alterou uma resolução de 2022 que obrigava a contratação de seguros das instalações portuárias. Agora, a partir de 2024, a nova resolução obriga esses TUPs a contratar seguros específicos de responsabilidade civil que cobre danos materiais, pessoais e também morais a terceiros. Feito isso, viu-se a necessidade de contratação de um seguro mais completo para esses TUPs. Não o seguro separado de responsabilidade civil, o seguro de property para armazenagem. E viu-se que esses TUPs têm que ter o mesmo tipo de seguro que os operadores portuários, que é o seguro de RCOP de responsabilidade civil, porque aí nele você consegue englobar todos esses seguros, de uma forma única e com clausulado que
garante melhor as operações e as atividades desses tupes. E quais são os principais riscos enfrentados pelos tupes, considerando a exposição deles aos fatores regulatórios, ambientais, econômicos e também, não sei, talvez os operacionais? O tupi, em função da sua atividade, certo, ele está sujeito a diversos riscos, certo? Nós vamos alencar apenas alguns principais, tá? Por exemplo, o dano à carga de terceiros, certo? Isso pode ser ocasionado durante a operação de carregamento, descarregamento de um navio, manuseio da própria carga. Outro que nós poderemos considerar também são os acidentes envolvendo equipamentos, como guindastes, como empilhadeiras, né, que são equipamentos inerentes a essa atividade, tá? Podemos ter também encalhe e colisão de navios, né, tanto no acesso ao tupi, que é um terminal, como também do descarregamento de cargas, tá? Podemos ter explosões, incêndios, porque você manuseia diversos tipos de mercadoria, né? Poderemos ter também uma poluição ambiental em função do derramamento, por exemplo, de uma carga química, né? Poderemos ter também alguns outros causados por situação meteorológica extrema, né? E por aí vai, tá? Além da cobertura básica, quais são os outros aspectos que o operador portuário precisa considerar na contratação desse seguro, né, do RCOP? Dessa cobertura básica, o que nós recomendamos para que se contate um corretor especialista deste segmento para obter insights adicionais e garantir a conformidade com a nova regulamentação. Cada operação é diferente da outra, apesar de serem terminais e portos, mas cada operação, o tipo de carga, a forma de manuseio, a forma de descarregamento impactam nos riscos, tá? Então, apesar de nós já termos hoje o seguro de responsabilidade civil do operador portuário, que já é um seguro maturado, que já está aí há bastante tempo, nós recomendamos que a lei desta apólice existente, que seja verificado caso a caso para ver exatamente as lacunas de cobertura que por acaso existam. Quais são os riscos adicionais enfrentados pelos terminais de uso privado, especialmente em relação aos serviços portuários e de apoio à navegação? Olha, o tupi, por ele estar fora da área do porto organizado, certo? Ele traz para si, certo, determinados riscos que são inerentes à autoridade portuária, certo? Então, em caso muito específico, podemos citar alguns. A parte de cartas indicativas de calado de navio, certo? Isso daí, quando você está dentro da área do porto organizado, isso é responsabilidade da autoridade portuária. Mas já um tupi que está fora dessa área, quem tem que controlar a profundidade e homologar junto à autoridade marítima, passa a ser um tupi, certo? Também, toda a parte de sinalização de acesso ao porto, certo? Também a parte de apoio à navegação, como a segurança, a parte de brigada de incêndio, certo? E outras responsabilidades que, quando você está dentro do porto organizado, o terminal não precisa se preocupar. Eles acabam, nessa resolução, assumindo riscos que nem mesmo o operador portuário assume. Riscos de navegação, né? Então, isso amplia um pouco mais a responsabilidade deles com relação ao meio ambiente, né? E eles são, de fato, obrigados a seguir à risca essa resolução. E pelo que a gente vê, a gente acaba observando na lista de obrigações dele obrigações muito maiores do que um porto autorizado. Então, por isso a gente faz a relação desse tupi com a necessidade dele adequar as coberturas dele, se resguardar tanto na parte regulatória
quanto na parte operacional dele mesmo, das atividades que ele está assumindo como responsabilidade e até mesmo das atividades que ele está desempenhando. Estratégia é fundamental. Vamos falar um pouco sobre o papel do planejamento estratégico para gerenciar os riscos para os TUPs? O planejamento estratégico é extremamente importante, certo? Eu diria que é fundamental, certo? Para o entendimento dos riscos existentes, primeiramente, certo? Também para a identificação e avaliação desses riscos específicos de cada terminal, certo? E também para explorar alternativas para se fazer essa transferência de risco de forma adequada. Como também para verificar se o seguro contratado atende plenamente à regulação do setor. Os TUPs, com essas obrigações assumidas, ele tem que olhar para o risco dele, assim como qualquer operador, como qualquer um que pratica atividades, ele tem que zelar pelo meio ambiente, ele tem que fazer uso de práticas sustentáveis, ele tem que ter uma planta de risco bem gerenciada, com processos bem claros, com normas, né? Treinamento dos seus funcionários, uso de EPI, enfim. A empresa precisa se preocupar com o patrimônio. O investimento num TUP ou em qualquer instalação portuária é o investimento que implica um investimento intensivo, certo? Então, a preocupação com a manutenção do patrimônio, que qualquer risco que ocorra, qualquer acidente, pode impactar na perda de rentabilidade, perda de receita em relação ao patrimônio que a empresa tem. A outra coisa é com dano a terceiro, com a responsabilidade. Você pode causar um dano ao dono da carga, você pode causar um dano ao armador, ao dono do navio, certo? E você pode causar um dano ambiental, e tudo isso vai impactar, certo, na rentabilidade do seu negócio. Os TUPs, assim como qualquer atividade hoje em curso, ele tem que, até por ele estar mais regulamentado e assumindo mais responsabilidades, ele tem que estar endereçar mais internamente as questões de gestão de risco. Até mesmo para que ele possa contratar um seguro de responsabilidade civil condizente com a atividade dele, com custo e com parâmetros mais acessíveis, até mais do que o que eles hoje talvez possuem fazendo seguros separados. Bom, a gente conversou hoje com a Michele Pereira e com o Murilo Pinho. Muito obrigado, Michele, pelos esclarecimentos aqui, por dividir um pouco desse conhecimento sobre os riscos portuários com a audiência do Intercast. Obrigada, Gutenberg. É sempre um prazer estar aqui com vocês e espero ter esclarecido um pouco sobre essa atividade dos TUPs e sobre a necessidade de eles estarem se adequando ao seguro de operador portuário. Obrigado, Murilo, pela sua participação. Agradeço o convite, me coloco à disposição para trazer esclarecimentos e tirar dúvidas sobre esse tema tão relevante. Bom, vocês já viram que esses assuntos dos riscos portuários, especialmente desses terminais de uso privado, que são uma tendência hoje no Brasil, eles estão se tornando cada vez mais complexos. Para você poder saber mais sobre isso, eu recomendo que você acesse o nosso site. O site do Intercast é o riskawareness.com.br. Lá tem mais artigos, informações, insights de especialistas que podem ajudar você a navegar melhor, desculpa o trocadilho, por esse mundo interessante da gestão de riscos. Muito obrigado, continuem conosco e até o próximo episódio de Intercast. Intercast. Inter, Anemo Inc. Company.